Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Juristas, advogados e membros do Ministério Público de todo o país entregam manifesto de apoio à presidenta em defesa da Constituição. Anunciadas medidas para fortalecer a educação pública no país, como trazer de volta para a sala de aula jovens que abandonaram os estudos. E veja também, inflação tem queda em março e registra o menor índice para o período desde 2012. O Notícias da Semana começa agora. Um grupo de mais de 100 juristas esteve no Palácio do Planalto para manifestar apoio à presidenta Dilma Rousseff. No ato pela legalidade e em defesa da democracia, eles discursaram em defesa das garantias individuais e o que chamaram de arbitrariedades do Poder Judiciário. O grupo de juristas é formado por advogados, juízes, integrantes do Ministério Público, defensores públicos, professores e estudantes de direito. No encontro, eles se manifestaram em defesa da legalidade e da democracia. O governador do Maranhão e ex-presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, Flávio Dino, afirmou que o processo de impedimento da presidenta Dilma não tem base legal. Nada é mais convergente nesse momento com a defesa irrestrita do interesse público do que a defesa incondicional da autoridade da Constituição e das leis brasileiras. Impeachment, que muitos querem transformar nas comissões gerais de investigação da ditadura. Primeiro se pune, depois se acha prova. Qual é o fato que está hoje em debate no parlamento? Apenas as supostas pedaladas fiscais, que foram chanceladas pelo Congresso Nacional ao votar o PLN 5. E atitudes, portanto, que estão muito longe de caracterizar crime de responsabilidade. Se um atraso no pagamento para bancos estatais que receberam valores muito maiores do que aqueles pequenos atrasos, por questão de queda na arrecadação, que não afetou só nós, mas todos os países periféricos do sistema central, se nós entendermos que isso é caso de pedalada fiscal, para sermos coerentes, teríamos que afastar em torno de 16 governadores, inclusive aqueles que estão defendendo o impeachment da presidenta. De acordo com o subprocurador-geral da República, João Pedro de Saboia de Melo Filho, a importância do encontro é a defesa do Estado de Direito ameaçado. O Ministério Público pela Democracia veio aqui defender o Estado de Direito ameaçado. Ameaçado por aqueles que querem manipular a justiça para usá-la como instrumento de classe, como um ariete contra os trabalhadores, visando não punir episódios de corrupção, visando sim substituir esse governo por um outro que mais facilmente revogue as conquistas sociais. A juíza do Distrito Federal, Gláucia Foley, ressaltou que o combate à corrupção não pode ser feito corrompendo a Constituição. Estamos assistindo à emergência de um pensamento extremamente autoritário que vai na contramão da nossa consolidação da democracia e influencia ações que não são condizentes com o espírito democrático. Dada a seletividade do direito penal, quem irá sofrer com essas reformas, todos nós sabemos, é a população mais vulnerável do Brasil. Eu falo em especial do jovem, negro, pobre da periferia. Os juristas também entregaram à presidenta Dilma Rousseff uma série de manifestos em que se posicionam na defesa das garantias individuais dos cidadãos e contra arbitrariedades do Poder Judiciário. Foram ao todo 27 documentos assinados por diversas entidades e grupos. Associações, coletivos, sindicatos e outras entidades assinaram os documentos.
Um deles, lido durante o encontro, reafirma que o Estado democrático deve estar submetido às leis. O manifesto condena o processo de impedimento da presidenta Dilma sem fundamento jurídico e reafirma a defesa da estabilidade democrática e o respeito às instituições jurídicas, o que passa também pelo respeito ao mandato conquistado por meio do voto. Lutaremos para preservar a estabilidade e o respeito às instituições políticas, o que especialmente num momento de crise vem a ser a posição mais prudente no sentido de se fazer respeitar a vontade do povo manifesta através de meios definidos pela Constituição, por meio de eleições diretas, regulares e periódicas. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, destacou a evolução do trabalho e a autonomia da Polícia Federal e o critério de nomeação do Procurador-Geral da República como mostras de como o governo tem trabalhado pelo fortalecimento das instituições. Que ao longo desses 12 anos, dentro da lei, a Polícia Federal recebeu plena autonomia para investigar. Quero lembrar que em nenhum momento optou-se por pessoas fora da lista para nomeação para a Procuradoria-Geral da República para que não corrêssemos o risco de nomearmos engavetadores gerais. Quero lembrar que em todo momento a relação que o Poder Executivo teve com o Poder Judiciário foi harmônica e garantidora da independência da atuação de magistrados. Eu sabia que isso não seria fácil, mas jamais, senhora presidenta, imaginaria que nós teríamos que lutar muito para evitar retrocessos. O sociólogo e professor catedrático da Universidade de Coimbra, em Portugal, Boaventura de Souza Santos, enviou uma mensagem de apoio à democracia brasileira e contra o que chamou de forças desestabilizadoras. Não é só a democracia que se perde, são também todas as conquistas que nos últimos 12 anos fizeram do Brasil um país menos injusto e fizeram com que também todo mundo olhasse para o Brasil como um exemplo das possibilidades de, em democracia, melhorarmos a vida de milhões e milhões de pessoas. Durante o encontro, a presidenta Dilma agradeceu as manifestações dos juristas e lembrou que o combate à corrupção sempre foi uma prioridade de seu governo. Uma frase caracterizou o meu governo e vem caracterizando até hoje. O fim da miséria é só um começo. Um começo de reivindicações, de novos direitos e de novos avanços. Eu denuncio aqui, por conta disso, a estratégia do quanto pior, melhor, que parte das oposições assumiu desde o início do meu segundo mandato, inconformada com os resultados das urnas. Essa estratégia do quanto pior, melhor, ela vem sendo uma ação sistemática, antirrepublicana e antidemocrática, que se manifesta e se manifestou em pautas bomba e na busca de motivos falsos e inconsistentes para tirar o mandato a mim outorgado pelo povo brasileiro. Dilma afirmou que a sua atuação à frente do Executivo Federal sempre se pautou pelo respeito às leis e à Constituição. Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis para justificar a interrupção de meu mandato. Condenar alguém por um crime que não praticou é a maior violência que se pode cometer contra qualquer pessoa. É uma injustiça brutal, é uma ilegalidade. Já fui vítima dessa injustiça uma vez, durante a ditadura, e lutarei para não ser vítima de novo, em plena democracia. Nesse caso, não cabem meias palavras. O que está em curso é um golpe contra a democracia.
Jamais renunciarei. Depois do evento, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, de determinar que todas as investigações referentes ao ex-presidente Lula, que estão na primeira instância no Paraná, sejam enviadas ao STF. A base do Estado democrático de direito é o cumprimento por todos da legislação. Por todos. A Constituição vale para presidentes da República, juízes, Ministério Público, Polícia Federal, para todos os cidadãos, para cada um de nós, vale a mesma lei. Dentro do princípio que todos nós somos iguais perante a lei. Então, o que eu considero a decisão do ministro Teori importante porque ela estabelece o primado da lei nas relações dos órgãos que investigam com o presidente Lula. Acho que a sociedade brasileira, ela conquistou a duras penas, muito duras, o processo que nos levou, nesse processo, que nos levou à construção do que nós temos hoje, que é um país com direito de expressão, com liberdade de manifestação, com instituições sólidas. Respeitá-las, preservá-las é objetivo nosso. E em entrevista exclusiva à TV NBR, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falou que o governo vai recorrer da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal de suspender provisoriamente a nomeação do ex-presidente Lula. Todas as coisas que o governo precisa fazer nesse momento envolvem a autorização do Congresso Nacional, para que nós possamos manter alguns programas, manter alguns investimentos numa situação em que a nossa receita está caindo. Nós precisamos ter autorização do Congresso Nacional para fazer isso. Para que nós possamos atuar com algumas medidas de crédito, nós precisamos da autorização do Congresso Nacional para fazer isso. Então, como em qualquer democracia avançada, o Congresso Nacional tem um papel importante. Cabe ao Poder Executivo, a presidente, propor iniciativas. Cabe ao Congresso Nacional aprovar essas iniciativas para que a presidente possa executá-las. E hoje nós estamos numa situação que a maior parte das iniciativas que a gente precisa para estabilizar a economia depende da aprovação do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional nos der os instrumentos, nós vamos estabilizar a economia ainda nesse ano. A inflação nos 15 primeiros dias de março apresentou queda. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 0,43%, um recuo de 0,99 ponto percentual em relação a fevereiro. Para o IBGE, o índice foi o mais baixo para meses de março desde 2012. Em março, o índice ficou em 0,43%, contra 1,42% de fevereiro. De acordo com o IBGE, dos 9 setores pesquisados, 7 apresentaram desaceleração na taxa. São eles: alimentação e bebidas, habitação, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Já os 2 setores que apresentaram aumento no índice foram artigos de residência e vestuário. Nós temos 2 grandes preocupações em termos da economia. Nós temos uma, que é reduzir o desemprego, fazer o Brasil voltar a crescer. E fazer isso controlando a inflação. A boa notícia é que a inflação já mostra todos os sinais de declínio. Por parte do próprio mercado, que geralmente é um pouco pessimista, a convicção de que a inflação está numa trajetória de declínio. A economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública, a chamada meta fiscal, pode ser menor. O governo encaminhou ao Congresso uma nova proposta que diminui em quase 21 bilhões de reais a meta anterior. Segundo o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, a medida é uma forma de manter os serviços públicos e ajudar a estabilizar a economia sem criar novos impostos. O que a gente está pedindo aqui é uma autorização à população brasileira, uma autorização aos representantes eleitos da população brasileira para que o governo federal possa agir
possa absorver a sua queda de receita sem ter que aumentar demasiadamente os impostos e que o governo possa direcionar mais recursos para investimentos, para programas prioritários que vão ajudar e acelerar a recuperação da economia brasileira. Isso vai ser bom para todo mundo, que vai estabilizar